Olá, eu sou Hermínio Portes. O que é o auxílio acidente? O auxílio acidente é um benefício previdenciário de cunho indenizatório, sendo devido ao segurado acidentado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidentes de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para atividade laborativa habitual. A previsão legal desse benefício está no artigo da Lei 8.213/91. Mais exatamente no artigo 86. Vamos vê-lo. Artigo 86. O auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então, quem tem direito ao auxílio acidente? Tem direito a esse benefício o empregado urbano, rural ou doméstico e o trabalhador avulso e o segurado especial. Essa previsão também está na legislação. Vamos vê-la. O artigo 18 da Lei 8.213/91 especifica: o regime geral da Previdência Social compreende as seguintes prestações devidas, inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente de trabalho, expressos em benefícios e serviços. Inciso 1. Quanto ao segurado, e lá na linha H, o auxílio acidente. A previsão legal, então, para quem tem direito ao auxílio acidente, é o artigo 18, o inciso 1, a linha H. O parágrafo 1º fala o seguinte: somente poderão beneficiar-se do auxílio acidente os segurados incluídos nos incisos 1, 2, 6 e 7 do artigo 11 desta lei. Então, como nós pudemos verificar, não são todos os segurados que têm o resguardo legal do auxílio acidente. Vamos ver mais para frente que essa questão é polêmica e, em virtude disso, está ensejando o ajustamento de várias ações judiciais para se equiparar, para prevalecer o princípio da isonomia. Vamos ver o texto legal. Bom, conforme exposto no parágrafo 1º do artigo 18, somente poderão se beneficiar do auxílio acidente os segurados incluídos nos incisos 1, 2, 6 e 7 do artigo 11 desta lei. O artigo 11 fala: são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas. O inciso 1, como empregado. 2, como empregado doméstico. O 6, como trabalhador avulso. O 7º, como segurado especial. Então, nós podemos verificar que, por essa análise da legislação, não tem direito a esse benefício o contribuinte individual e o segurado facultativo. Então, a restrição à vida quanto ao contribuinte individual, ele não encontra amparo na lei de benefícios, tampouco no texto constitucional, pois ofende ao princípio da isonomia, estabelecendo uma discriminação em relação aos segurados da Previdência Social, o que não pode continuar. O STJ e o STF têm posicionamento tranquilo no sentido de que não cabe interpretação discriminatória, que seria o caso. Então, esses tipos de segurados, para valer-se do direito de receber o auxílio acidente, terão que socorrer de ação judicial. Quais são os requisitos para a concessão do auxílio acidente? São 4 os requisitos para a concessão do benefício do auxílio acidente. E são eles: o primeiro é a qualidade do segurado. Significa que, para ter esse benefício, precisa haver a contribuição previdenciária, precisa estar inscrito, filiado ao regime geral da Previdência Social. O segundo requisito é ter sofrido um acidente de qualquer natureza. O terceiro requisito é a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual.
ou seja, para o trabalho habitual. O quarto requisito é o nexo de causalidade entre o acidente e a redução da capacidade, ou seja, ele tem que ter sofrido o acidente durante a atividade laborativa e esse acidente tem que ter resultado, como resultado capacidade laborativa, ou seja, ele não vai mais conseguir desempenhar a atividade que ele desenvolvia com a mesma agilidade e precisão que até então ele fazia. Vamos ver o texto legal. O parágrafo 4º do artigo 86 da Lei 8.213/91 traz a seguinte afirmação: a perda da audição em qualquer grau somente proporcionará a concessão do auxílio acidente quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar comprovadamente na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Portanto, a gente verifica que a legislação não fixou nenhum grau, nenhum índice ou percentual mínimo de incapacidade para o auxílio acidente. Assim, havendo a limitação da capacidade laborativa, ainda que seja em grau mínimo, o benefício tem que ser concedido. Tem mais um detalhe muito importante. Esse benefício, ele independe de carência, ou seja, não há necessidade de ter um tempo certo de recolhimento de contribuição para ter concedido esse benefício. Vamos ver o texto legal. O artigo 26 da Lei 8.213/91 fala: independe de carência a concessão das seguintes prestações: 1. Pensão por morte, salário família e auxílio acidente. Quando começa a ter vigência esse benefício? O benefício do auxílio acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença ou na data da entrada do requerimento administrativo, quando não for precedido de auxílio doença. Vamos ver o dispositivo legal que regulamenta isso. O parágrafo 2º do artigo 86 da Lei 8.213 tem a seguinte redação: o auxílio acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer outra aposentadoria. Bom, nós verificamos o início desse benefício e agora vamos ver o término. Existem duas hipóteses para a cessação do benefício do auxílio doença, que são: a primeira hipótese, por óbvio, se ocorrer o falecimento do segurado, cessará o recebimento do auxílio acidente. A segunda hipótese é quando ele receber uma aposentadoria, que é inacumulável. E o valor da renda mensal do auxílio à doença? Como ele é fixado? A Lei 8.213/91 também regulamenta e fala que a renda mensal inicial corresponde a 50% do salário benefício. E para o segurado especial, esse benefício será concedido no valor equivalente a 50% do salário mínimo. Caso esteja contribuindo facultativamente para o regime previdenciário, terá o benefício concedido com base no salário de contribuição. Essa previsão também está na legislação. Vamos vê-la. O parágrafo 1º do artigo 86 da Lei 8.213 traz: o auxílio acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício e será devido observado o disposto no parágrafo 5º até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. E finalmente, vamos esclarecer se o auxílio acidente pode ou não ser cumulado com outro tipo de benefício. A lei é clara nesse sentido. Esse benefício, ele somente não pode ser cumulado com aposentadoria. Isso significa que ele pode receber um auxílio doença, cumulativamente com isso, com esse outro. Não pode, entretanto, receber dois auxílios acidente. Vamos ver o texto legal. O parágrafo
3º do artigo 86 da Lei 8.203/91 regulamenta o recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no parágrafo 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio acidente. Isso significa que o segurado poderá receber também o seu salário, junto com o auxílio acidente e também junto com um auxílio doença. Somente não poderá receber com outra aposentadoria, que, como nós vimos, a concessão da aposentadoria é um dos motivos da cessação do auxílio acidente. Bom, esse benefício do auxílio de acidente, ele é muito simples. Eu creio que tenha esclarecido todas as dúvidas que possam existir a respeito dele. Se esse vídeo for útil, compartilhe. Me sigam nas redes sociais. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.